Bom, ainda falando sobre a COP, o ganhador do Prêmio Nobel da Paz e ex-vice-presidente dos Estados Unidos, Al Gore, apresenta uma ferramenta de medição de emissões de carbono na COP27. Nosso correspondente na Europa, Luca Bassani, traz as últimas informações. Como é que essa ferramenta deve funcionar? Luca. Pois é, Thiago, o Al Gore, que foi o antigo vice-presidente dos Estados Unidos na época de Bill Clinton, ele apresentou exatamente uma ferramenta que junta imagens de satélite mais inteligência artificial para saber a real emissão de poluentes de diversos países do mundo. Ele conseguiu, através dessa ferramenta, analisar todos os dados de 2015 a 2021 e concluíram que nas instalações petrolíferas pelo mundo, as emissões são 3 vezes maiores do que aquilo que é, 3 vezes maior do que aquilo que é divulgado pelas mesmas empresas. Então é necessário com que esses dados sejam mais claros, porque ele diz que o mundo e os países só conseguem combater e saber quanto que tem que reduzir se as medições estão corretas. Portanto, essa ferramenta será fundamental para ter uma noção e será implementada também ao longo dos dias da COP, uma tecnologia que será implementada para outros países, esses dados compartilhados para que todos, principalmente os mais pobres, tenham a noção daquilo que tem acontecido realmente nos últimos anos. Agora, Luca, a gente falava essa semana sobre temperaturas, né? E tem uma preocupação que as montadoras estariam indo na contramão de tudo isso, da questão ambiental, porque podem produzir mais carros a diesel e a gasolina também, não é isso? Sim, Thiago. Um relatório também mostra que cerca de 400 milhões de veículos a diesel e gasolina a mais serão produzidos do que aquilo que tinha estipulado a meta, que falava de 315 milhões de automóveis, mas na verdade serão quase 700 milhões. Isso é explicado exatamente por conta das tecnologias de carros elétricos ainda serem bastante caras, não serem tão acessíveis e principalmente não terem sido implementados em muitos países dos mais populosos do mundo, como a própria Índia, os países africanos, Paquistão. Então, é exatamente isso que explica a maior demanda por carros a combustível e, portanto, é algo que preocupa porque é necessário, sim, que haja essa redução na produção e também, consequentemente, na emissão para que o nosso planeta alcance, conjuntamente com os demais países, aquela meta de não aumentar as temperaturas a mais do que tinha sido determinado. Lembrando que já aumentou nos últimos 8 anos 1,5 grau. Pode não parecer muito, mas para as regiões mais frias do planeta tem um impacto direto e pode fazer, consequentemente, com que o nível dos oceanos suba e países até possam desaparecer, como a gente falou ao longo dessa semana, tanto no Caribe quanto no Oceano Pacífico. É isso. Luca Bassani, microfone Jovem Pan Europa. Você continua acompanhando a repercussão da COP. Você volta daqui a pouco, mais tarde. Bom, Diogo Schelp, girando aqui os nossos comentaristas. Claro que a COP é importante, é uma discussão muito importante em relação ao clima. Agora, a dificuldade é a gente conseguir entender como que muita coisa que é discutida vai sair do papel, não é, Schelp? Esse sempre foi o desafio, Thiago, e, de fato, a pandemia empurrou essa questão climática para baixo da lista de prioridades das instituições globais, né? Os governos também deixaram isso em segundo plano, mas é uma preocupação importante. E a gente precisa observar que realmente os ministros têm razão, os ministros brasileiros que estavam ali na COP, na reunião, têm razão quando dizem que agricultura e meio ambiente têm que andar de mãos dadas, né? Você tem que investir nas duas preocupações ao mesmo tempo. Não adianta você querer defender o meio ambiente e deixar de lado a necessidade de produzir alimentos para a população mundial, para o Brasil e para o mundo, e de outro lado, né, avançar com a agricultura sem se preocupar com o meio ambiente, porque uma coisa também depende da outra, né? É o futuro do mundo que está em jogo. Agora, é preciso observar também como algumas potências estrangeiras erraram nas suas estratégias, né? A Alemanha, por exemplo, que veio reduzindo aí tanto a geração de energia com termoelétricas por carvão, como também energia nuclear, que é mais limpa, com a crise na Ucrânia, com a crise com a Rússia, foi obrigada a religar em agosto desse ano a termoelétrica a carvão, que é mais poluente. Então isso mostra o erro de ter relegado a energia nuclear para trás. Deputado Paulo? Esses fóruns também funcionam como lobbies internacionais, lobbies mundiais, né? Há boas causas, há razões que a preocupação elas são legítimas e são utilizados para serem escudos de interesses
econômicos. O Brasil é alvo disso, né? A narrativa que se constrói sobre o Brasil em termos de preservação ambiental, ela é completamente distorcida. Nós temos a legislação talvez a mais rigorosa do mundo em preservação e somos taxados de um país que não preserva como deveria, né? Então tem toda uma construção por trás disso e é super importante que o país se posicione nesse sentido, construa algo ao inverso disso para mostrar o que nós já fizemos e o que nós já fazemos. É bem diferente do que nos acusa.